Nós estamos conversando com o Dr. Luca Leal Nobre e também com a acadêmica de medicina Débora Maria Araújo de Souza. No início do programa eu chamava atenção para a questão simbiótica, ou seja, a simbiose que existe entre vocês e a população de Pirapora, não é? Um ajudando o outro, não é? Vocês vêm, vocês têm os instrumentos para se informarem, para ter um aprendizado ainda melhor, não é? E ao mesmo tempo presta um importante serviço de saúde à população, não é? Como funciona isso? A gente tem aquele contato, né, que a gente já tem desde o primeiro período, que é o contato de atendimento, de prestação de serviço, só que é um atendimento que ele tem que ser um atendimento mais rápido. Não quer dizer que a qualidade vai ser inferior, mas que ele tem que ser mais rápido por ser um pronto-socorro. Sim. Então, a gente procura saber, né, por que aquele paciente está vindo com a queixa de urgência. E com isso a gente vai tomar as medidas necessárias para estar fazendo o melhor para aquele paciente. Certo. E quando você recebe esse paciente, não é? Ele vendo que se trata de uma acadêmica, ele desconfia um pouco de você? Ô, Renato, eu vou te falar a parte... Renato? Eduardo. Eduardo, desculpa. Alguém falou de você, alguém deve chamar Renato. Desculpa, Eduardo. Mas eu vou te falar particularmente. Eu, por experiência própria, eu fui muito bem aceita. Eles não têm nenhum preconceito com a gente por ser acadêmico. Eles já chega, nem quer saber do ser acadêmico, já chama você de doutor e já vai falando do que está sentindo. Então, assim, é uma sensação muito gostosa de você estar aqui não só como acadêmico, mas que você já tem que zelar por uma posição que você vai ser daqui 2 anos. Então, assim, a gente já veste a camisa de ser médico, né? Claro que a gente nunca passa pela autoridade dos professores, com certeza, né? Porque, assim, apesar da gente já ter uma teoria, né? A gente sempre discute antes de fechar o tratamento, antes de fechar o diagnóstico. A gente chega sempre para os professores e fala assim, olha, eu recebi um paciente, a história dele é essa, minha suspeita clínica para a doença dele é essa. Então, aí a gente vai discutindo e com isso a gente vai chegar na melhor resolução, né? No melhor tratamento, no que a gente pode fazer por esse paciente. O sentimento que passa pelo médico é de que tem uma vida nas mãos? Ah, com certeza. Com certeza, eu acredito que todos nós temos que ter essa noção. Porque pode ser a mínima coisa, o mínimo detalhe, um machucadinho na mão até o paciente que chegou em parada cardiorrespiratória. São coisas, são detalhes que cada um vai dar uma prioridade diferente. O paciente, estou falando, a gente como médico tem que tratar isso como individualidade, é a vida do paciente, é isso para ele que é importante e para nós mais ainda. A reação dos acadêmicos, doutor Luca, como se dá? Por exemplo, assim, de repente eles estão enfrentando quadros reais, não é? Acidentados, pessoas que estão à beira da morte, pessoas que não é? Estão precisando enormemente dele naquele momento, não é? Qual a reação desse acadêmico diante dessa coisa, digamos, inusitada para ele? Porque ele sai da teoria para a prática. Isso é interessantíssimo, porque eles passaram 4 anos anteriores estudando, muito na teoria e pouco na prática. Então o pessoal chega, eles sabem o que fazer, mas algumas vezes nunca fizeram aquilo na vida. E é um pouco assim, você vê que logo, por exemplo, um paciente que chega na situação que a Débora falou, em parada cardiorrespiratória, todo mundo sabe o que fazer, mas muitas vezes nunca participou de um atendimento de uma parada. Então depois de ocorrida aquela situação, você vê aquela satisfação, algumas vezes a gente não consegue salvar uma vida, mas sempre é um aprendizado. Então, acho que eles ficam muito satisfeitos em participar de situações que é só no hospital mesmo para vivenciar. Você já vivenciou uma experiência de estar atendendo a um paciente e aquele paciente chegar a óbito? Não, ainda não peguei, mas a gente, por estar no pronto-socorro, na parte, né, também de CTI, a gente, infelizmente, tem alguns pacientes que evoluem para o óbito. E a gente acompanha, né, a gente sabe, a gente vê aquilo, então, assim, já podemos sentir de perto. Eu não peguei ainda um paciente que morreu naquele momento comigo, mas eu já acompanhei pacientes que vieram a falecer. Sei. A questão do atendimento por faixa etária, por exemplo, não é? Você atende uma criança, de repente um jovem,
um adulto, um idoso, não é? Todas as Então você idades. tem de estar preparado para isso também. Com certeza, do recém-nascido ao idoso. Não tem essa discriminação, não. Sei. E por que você escolheu medicina, Débora? Medicina, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa às pessoas. E eu vi na medicina essa ligação, que eu poderia ser prestativa fazendo o bem. Que eu acredito que medicina a gente tem que fazer mais o bem às outras pessoas, né, do que a nós mesmos. A gente abdica de muita coisa, mas é uma satisfação, que nem Luca falou, na hora que hoje eu tive até uma vivência que eu via só na teoria. Na hora que eu peguei na prática, eu saí saltitante. É muito gratificante, é muito bom. Há uma preocupação bastante grande na população brasileira em relação aos erros médicos, não é? A gente fica bastante preocupado com isso, não é? E tivemos a incidência de vários casos no Brasil recentemente, erros médicos, não é? Levando pessoas a óbito. A gente, às vezes, nem acreditando que aquilo fosse possível, como, por exemplo, injetar leite na veia de uma criança, não é? Esses erros, esses tropeços médicos, qual a atenção que vocês dão para que isso não se repita dentro do processo do internato? A questão da atenção, eu acho que hoje em dia a medicina e a situação da saúde em geral leva a gente a ter menos chance de passar por esses erros, porque há muito de protocolo, ou seja, tem vários tipos de atendimento que já são seguidos por protocolo. A gente não dá tanta margem para o erro, há uma padronização para a maioria das situações, pelo menos as mais corriqueiras. Mas a gente sempre está atentando para esse detalhe de tudo que a gente for fazer. Em caso de dúvida, discutir com o colega. No caso dos estudantes, sempre discutirem com a gente, professor, ou com algum outro preceptor do serviço. E evitar de fazer o que tem dúvida. Sei. A questão da estrutura que vocês têm, não é? Para esse estágio, para esse internato. Qual a estrutura que vocês encontraram aqui na Fundação? Muito boa. A gente, quando sai da teoria, a gente tem realmente essa prática. O que vamos encontrar no hospital? Porque a gente, infelizmente, tem alguns hospitais, né, espalhados aí pelo Brasil sem nenhum suporte para dar. Você não vai conseguir fazer as coisas, mas graças a Deus, graças à direção do hospital, um hospital muito bom, nos atende em tudo, em todos os materiais que precisamos, em todos os medicamentos, na parte de imagem, se a gente precisa, de laboratório. Então, assim, para a gente, por isso que eu estou te falando já dá dando saudade, porque é um hospital muito bom, e a gente só tem a falar maravilhas da estrutura. E a questão da teoria, doutor Luca, uma vez no internato a teoria acaba? Não, de forma alguma. Não, né? Eu acho que a gente sempre, inclusive na vida de médico, nunca acaba, né? É sempre associar a teoria com a prática. Eu acho que é o momento de aplicar aquilo na prática. Então sempre há um tempo determinado para a teoria. Isso, inclusive no programa do internato, a parte de acompanhamento de atendimento ocorre que a maioria do tempo a gente tem aulas teóricas, geralmente no início da noite, e inclusive na questão de avaliação também, a gente avalia no aspecto prático, o desenvolvimento, a desenvoltura, o interesse do aluno, e também há uma prova teórica, então, para a avaliação do estudante no internato. Há uma remuneração para o acadêmico internato? Para o acadêmico, não. São 6 meses? São 6 semanas? Aqui em Pirapora, 6 semanas. 6 semanas, 6 não é? semanas, cada grupo. Cada grupo, não é? E esse mesmo grupo se dirige coeso para outra cidade? Isso. A mesma turma faz o procedimento durante os 3 estágios? Geralmente durante um período inteiro, 6 meses. Sei. Depois desse internato, o que vem? Depois do internato é a formatura. É a formatura. Eles estarão médicos com CRM, com carimbo, né? prontos para ajudar a população, mais ainda. No próximo bloco, nós vamos indagar a Dr. Lucas e também a Débora, não é? Como que eles avaliam o que o serviço de saúde precisa ser melhorado aqui em Pirapora diante da demanda que eles têm lá na Fundação. Nós voltamos em instantes.